Quero saudar a todos que acompanham a transmissão deste momento de celebração, de culto, aqui do Templo da Comunidade Luterana de Rio Negro. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que nos acompanha e nos tem acompanhado ao longo de várias semanas, também apreciando os cultos que são transmitidos aqui da Igreja de Rio Negro e também compartilhando da mesma fé e da mesma busca da Palavra de Deus. Aqui nos reunimos de uma maneira diferente hoje, uma vez que no domingo, ontem, tivemos várias complicações técnicas para a filmagem e transmissão do culto. Então decidi, hoje à tarde então, convidei o Yuri para estar conosco aqui e fazer a filmagem do início do culto e da pregação da palavra, para que venha de maneira apropriada a todos, tanto a imagem como também o áudio. Então queremos saudá-los com a palavra de Deus, que é lema deste culto, quando o próprio Jesus diz que ele, o Filho do Homem, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele, o próprio Jesus, se auto-apresenta dizendo que ele, o Filho de Deus, o Filho do Homem, veio a este mundo não para ser servido, mas para servir, nos servir e dar a sua vida para a salvação de muitos. Palavra do Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 28. Estimados irmãos e irmãs, nós temos acompanhado há várias semanas, agora há 7 meses, compartilhado com vocês a transmissão de culto aqui da Comunidade Luterana de Rio Negro. Também a cada 2 semanas temos compartilhado por parte da equipe do culto infantil um programa para as crianças, que também é postado no mesmo canal, Comunidade Luterana de Rio Negro, no YouTube. E como teremos agora uma regravação desta mensagem, nós queremos de início ter um momento de oração, pedindo que Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja conosco, abençoando você que está em casa, a sua família, abençoando a todos nós que acompanhamos este momento de compartilhar de culto e de mensagem. Oremos. Obrigado, Deus e Pai, porque onde estivermos podemos estar reunidos em Teu nome. E assim pedimos a Tua presença, Espírito Santo de Deus, entre nós e nossas casas, em nossas vidas. Vem com a Tua paz, com o Teu perdão, com a Tua misericórdia. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e acolha o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor a Ti. Que nos ensine através da Tua palavra, pelo iluminar do Teu Espírito Santo, aquilo que podemos também compartilhar de aprendizado da Tua palavra também nesta celebração. Assim oramos e pedimos a Tua presença, o Teu conduzir em cada momento desta celebração. Em Teu nome, Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. Queremos compartilhar de um hino, o hino do inário número 320, que fala da vocação, do chamado, que nós somos chamados para servir a Deus, para dar bom testemunho da nossa fé e do amor de Deus. Então, Senhor, se Tu me chamas. Esse hino será compartilhado, então, pelos nossos amigos aqui, o Evandro conduzindo o cântico e o Rogério acompanhando ao piano. Senhor, se Tu me chamas. Senhor, se Tu me chamas, eu quero Te ouvir. Se queres que eu Te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se Tu me chamas, eu quero Te ouvir. Se queres que eu Te siga, respondo, eis-me aqui. Profetas Te seguiram e ouviram Tua voz, andaram o mundo afora e pregaram sem temor. Seus passos Tu firmaste, sustentando seu vigor. Profeta, Tu me chamas, vê, Senhor, aqui estou. Senhor, se Tu me chamas, eu quero Te ouvir. Se queres que eu Te siga, respondo, eis-me aqui.
Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Nos passos do teu filho, toda a igreja também vai, seguindo o teu chamado de ser santa qual Jesus. Apóstolos e mártires se deram sem medir. Apóstolo, me chamas, vê, Senhor, estou aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Os séculos passaram, não passou, porém tua voz que chama ainda, que convida a te seguir. A homens e mulheres que te amam mais que assim, e dizem com firmeza, vê, Senhor, estou aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Estimados amigos, amigas, irmãos e irmãs em Cristo, é sempre uma alegria compartilhar da palavra do Senhor. Esse tempo de pandemia também tem a marca do cotidiano, a marca da vida das pessoas que continuam o seu ciclo normal. Por exemplo, no sábado à tarde, tivemos aqui 2 crianças que foram trazidas para o batismo cristão. 2 famílias trouxeram suas crianças, avós, padrinhos, madrinhas, crianças que seguem o ciclo da vida. Já no domingo à tarde, acompanhamos um sepultamento. Também segue o ciclo da morte e da despedida da vida. Também tivemos um casamento, a celebração de uma bênção matrimonial no sábado à noite. Portanto, os jovens continuam casando, as crianças continuam nascendo e pessoas continuam morrendo. Também nós nos reunimos em culto, em celebração, aos finais de semana, como nos reunimos aqui também, tanto lá em Mafra, no sábado à noite, na Vila Nova, como também em Rio Negro, aqui todos os domingos pela manhã, também o culto jovem à noite. São momentos de celebração, de busca da palavra de Deus. E decidimos regravar então, principalmente a mensagem, também honrando a vocês que têm acompanhado ao longo de cada semana, ao longo desses 7 meses, mais de 200 pessoas ou famílias têm acompanhado os cultos aqui da comunidade luterana de Rio Negro. Então não são apenas números, são pessoas, são famílias que investem esse tempo na busca da palavra de Deus, na busca da oração, do louvor, da confissão de pecados e do renovar a sua fé, a sua esperança, o seu consolo também a cada celebração de culto, a cada momento de escuta do ensino da palavra do Senhor. Decidimos compartilhar com vocês um tema que é bem relevante. Neste momento estamos aí há 30 dias das eleições para prefeitos, para vereadores em todo o Brasil. Mais de 5.000 municípios do Brasil estarão escolhendo suas lideranças das prefeituras e da Câmara de Vereadores, do Legislativo Municipal para os próximos 4 anos. E pensando nisto, pesquisei ao longo da semana textos bíblicos que falam sobre liderança. E me chamou a atenção o texto bíblico de Êxodo capítulo 18, quando Moisés escolhe líderes para, de maneira compartilhada, exercer a liderança do povo de Deus. Também me chama a atenção em Atos dos Apóstolos, quando a comunidade primitiva de Jerusalém escolhe os líderes para o trabalho da diaconia, os chamados 7 diáconos, servidores. E o tema desta pregação é: procura-se líderes com integridade. A humanidade, as nações, os países, os estados, as cidades procuram líderes
que exerçam a liderança com integridade, com ética, com compromisso com a justiça, com a verdade. Pois bem, introduzindo esse tema, cito uma história. Certa vez 3 amigos conversavam sobre qual seria a profissão mais antiga de todas as profissões do mundo. E estavam nesta roda de conversa de 3 amigos, um médico, um engenheiro e um político. E cada um deles tinha uma opinião diferente sobre qual seria a profissão mais antiga do mundo. O médico argumentou dizendo: lembre-se que lá no livro da Bíblia, em Gênesis, é relatado que no 6º dia, Deus tirou uma costela de Adão e formou a mulher, formou a Eva da costela de Adão. Isto foi praticamente uma cirurgia. Por isso a profissão, a habilidade mais antiga do mundo é a de médico. O engenheiro, discordando do primeiro, argumentou: você está enganado, meu amigo. Vocês devem lembrar que antes de criar o homem e a mulher, Deus criou os céus e a terra e organizou a parte que seria mar e a parte que seria o continente, terra seca. E Deus planejou todos os espaços para todos os seres vivos. E Deus coordenou também a formação do universo em harmonia. Por isso, ao ter organizado, depois do caos, e posto ordem em tudo, Deus demonstrou a habilidade de um engenheiro ou mesmo de um arquiteto. Portanto, esta é a profissão mais antiga do mundo, a habilidade mais antiga do mundo. Não querendo ficar atrás, o político argumentou: vocês os dois estão enganados. A profissão mais antiga do mundo é a minha profissão, a profissão de político. Como assim a profissão de político? O que você criou? Quem vocês acham que criou o caos? Porque diz na Bíblia que habitava o caos e habitava a escuridão, trevas, e a partir dali Deus disse: haja luz, e houve separação entre luz e trevas, e tudo que veio depois, então foi criado por Deus a partir do caos. Esta piada não é muito favorável à classe política, mas reflete em boa medida o que a maioria das pessoas pensam da atividade política, não só no Brasil, em boa parte do mundo também. Que tipo de lideranças trazem luz e justiça para os povos que governam, cidades, estados, países, organizações internacionais? Que tipo de lideranças trazem trevas e corrupção no mundo, nas nações, nos estados, nas cidades? Nós somos alertados a cada dia de práticas de corrupção em todos os níveis, em várias nações do mundo, também aqui no Brasil. Lembro que há quase 4 anos atrás, no dia 1º de janeiro de 2016, na cerimônia de posse do prefeito de Mafra e vice-prefeito, posse também dos vereadores e vereadoras no Cine Teatro Imacite, naquela posse do Executivo e Legislativo Municipal, fui convidado para trazer uma breve mensagem e uma oração representando o segmento evangélico da cidade. E o padre Vilney foi convidado também para trazer uma palavra e uma oração representando o segmento católico. Na breve alocução que compartilhei naquele momento, quase 4 anos atrás, alertei as lideranças que tomariam posse, que eles estariam assumindo um cargo público, uma responsabilidade pública, diante de uma realidade no qual a maioria das pessoas do Brasil consideravam de baixa credibilidade aqueles que ocupam esses cargos. Que no Brasil inteiro, pesquisas feitas já nos últimos anos, em vários anos, se aponta como entidades com maior credibilidade o Exército, Corpo de Bombeiros e outras classes, e as classes com menor credibilidade, lá se encontram os políticos, o Congresso Nacional, também em todos os níveis, gestores públicos, municipal, estadual, federal, também as principais instituições da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, não contam com muita credibilidade na sociedade. Na semana passada,
um dos integrantes juízes do Supremo Tribunal do Brasil, mandou soltar, libertar um dos maiores bandidos do país, chefes de quadrilha de tráfico. Aquele bandido recebera como penalidade mais de 20 anos de prisão. E um dos juízes mandou soltá-lo, tendo cumprido apenas 1 ano e 1 mês de prisão. Pouco tempo depois, foi liberto então, já no sábado, se deslocou para uma outra cidade, onde já tinha um avião esperando esse bandido para fugir para onde não sabemos. Já no dia seguinte, o presidente do Supremo Tribunal derruba a decisão do seu colega e manda prender aquele bandido, que ninguém sabe agora onde está. Assim são as trapalhadas e as incoerências dos poderes em nosso país. E lembro que naquela posse das autoridades da nossa cidade de Mafra, indiquei o texto de sabedoria da oração de Salomão, que pede a Deus em oração, quando vai iniciar o seu governo como novo rei do povo de Deus. Ele pede que Deus lhe dê um coração que saiba escutar, para discernir entre o bem e o mal e governar com justiça. A oração de Salomão poderia ser a oração de muitos que assumem liderança, olhando para os princípios de Deus e se comprometendo em governar com justiça, com honestidade, com integridade. Lá no Antigo Testamento nos é relatado de um momento no qual o líder Moisés, junto à multidão que estava com ele no deserto, alguns dizem 600 mil pessoas, outros dizem mais de 1 milhão, outros historiadores dizem que, quase 2 milhões de pessoas que estavam a caminho da terra prometida, atravessando o deserto. E num daqueles dias apareceu para visitar o Moisés o seu sogro Jetro. E esse relato nos é apresentado no livro de Êxodo, no capítulo 18, a partir do versículo 13. E percebendo aquela multidão de pessoas a serem atendidas pelo líder Moisés, Jetro percebeu que Moisés se assentava para atender o povo desde o nascer do sol até o pôr do sol, e nunca conseguia atender a todos, e aquela fila se repetia a cada dia, as demandas daquele povo que caminhava pelo deserto. Os problemas de famílias, de casais, de pais e filhos, de vizinhos, de parentes, as múltiplas necessidades daquele povo que atravessava o deserto. Pois bem, o sogro de Moisés, chamado Jetro, era um homem temente a Deus, um homem sábio, um homem justo, experiente, idoso, e alertou Moisés de que aquele método, aquele estilo de liderança não era saudável, que Moisés ficaria esgotado e o povo continuaria insatisfeito, porque não veria atendido as suas demandas. E o sogro de Moisés sugeriu a Moisés que ele, seu genro, e esse sogro amava Moisés, amava sua filha, seus netos, amava o povo de Deus, fez a seguinte sugestão: por que você, Moisés, não compartilha o atendimento ao povo, estabelecendo líderes de grupos menores, líderes de grupos de 10 pessoas, de 50 pessoas, de 100 pessoas, ou mesmo de 1000 pessoas. E cada um desses líderes vai atender este grupo para ajudar a resolver as questões menores. E as questões maiores e mais complicadas serão trazidas diante de ti, Moisés. Mas você tem que partilhar a sua liderança para o seu bem e para o bem do povo. Modelo de liderança compartilhada e não modelo de liderança centralizadora, personalista. Quais tarefas Jetro destacou que seriam as mais importantes na missão de Moisés, como líder maior junto ao povo de Deus? Diz o texto bíblico a missão de acolher as causas maiores e não as menores, aquelas questões que o povo precisava apresentar para receber a direção de Deus. Moisés também deveria priorizar o ensino da palavra de Deus,
o ensino dos estatutos e leis de Deus, a palavra, a vontade de Deus. Moisés deveria ensinar o caminho no qual o povo deveria andar, na verdadeira fé, na retidão, na justiça. Moisés deveria ensinar o povo a fazer as obras que Deus aprova e abandonar as obras que Deus não aprova. Já as causas menores poderiam ser encaminhadas para esses líderes de grupos, esses outros colaboradores de Moisés. E quais foram os critérios estabelecidos de caráter ou de qualificação para os líderes desses grupos? Diz o texto bíblico: pessoas com capacidade, pessoas tementes a Deus, consagradas a Deus, fiéis a Deus, pessoas íntegras, honestas, que desprezam a avareza. Isso está bem destacado no texto bíblico, que desprezam a avareza, portanto, pessoas justas e também generosas. Pois bem, esse novo estilo de liderança foi acolhido pelo Moisés. O Moisés ouviu, teve um coração que soube escutar o bom conselho do seu sogro Jetro. E a partir dali, então, se estabeleceu uma nova forma de liderança, mais qualificada, mais abrangente, que trouxe mais paz e melhor atendimento para o povo de Deus. Assim, Moisés não se sobrecarregou, não se esgotou, e o povo ficou mais satisfeito, mais em paz, melhor atendidos. Em seguida, Jetro pôde voltar para sua casa em paz, voltar para sua terra, percebendo que a partir dali o seu genro estaria exercendo liderança com mais sabedoria e com mais saúde. Um exemplo de critérios de liderança do Antigo Testamento. Mas temos também um exemplo de estilo e de critérios de liderança no Novo Testamento. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 1 a 7. Diz o texto bíblico que com o crescimento da comunidade cristã de Jerusalém, que passou a integrar pessoas de diferentes origens culturais, como aqueles que eram descendentes dos hebreus da Palestina, mas também agregava naquela comunidade um outro povo, que eram judeus de descendência helenística, de formação cultural helenística, grega, e se estabeleceu um clima de reclamação, de murmuração contra os líderes hebreus, o grupo dos 12, porque as viúvas de origem grega ou helenística estavam sendo esquecidas na distribuição dos alimentos. A gente poderia dizer que estavam sendo esquecidas na distribuição da cesta básica, esquecidas na distribuição do Bolsa Família ou do auxílio emergencial. E a murmuração foi crescendo até que chegou nos apóstolos, e quando chegou a eles, receberam de Deus a sabedoria para convocar uma grande assembleia de todos os discípulos e discípulas, dos irmãos e irmãs da igreja, e juntos avaliarem a seguinte sugestão. Disseram os apóstolos na assembleia: não será certo que nós apóstolos abandonemos o ensino da palavra de Deus, do Evangelho, para nos ocupar em servir às mesas, ou em distribuir alimentos, ou cesta básica para os carentes. Portanto, a comunidade poderia escolher 7 líderes para coordenarem esta tarefa tão importante também, de distribuir os alimentos para as viúvas e para outras pessoas carentes. Quais deveriam ser os critérios na escolha desses 7 líderes que iriam coordenar o trabalho diaconal naquela igreja? Percebam vocês os critérios: pessoas de bom caráter, de boa reputação, pessoas cheias do Espírito Santo, com carisma e integridade espiritual, pessoas com reconhecida sabedoria, pessoas para ocupar liderança na igreja, nos ministérios da igreja, bom caráter, boa reputação, pessoas com integridade, compromisso espiritual com Jesus Cristo como Salvador e Senhor, pessoas com reconhecida sabedoria. E assim foram escolhidos os 7 diáconos, como muitas vezes interpretamos,
dentre aqueles que eram descendentes desses cristãos de origem helênica, origem grega. E eles foram então apresentados diante dos 12 apóstolos, que eles impuseram as mãos, oraram por eles e os consagraram ao serviço do Senhor. O serviço diaconal, de maneira prioritária para esse grupo de 7 líderes. Portanto, lá estavam organizadas 2 equipes de liderança, os apóstolos e líderes da pregação da palavra, do ensino da palavra, e a equipe dos diáconos iriam coordenar, liderar toda a ajuda às famílias carentes da igreja. Resultado desta nova forma de organizar a liderança na igreja local, diz o texto bíblico, crescia a palavra de Deus, crescia a evangelização, crescia o número dos discípulos e discípulas do Senhor Jesus. Muitos sacerdotes judeus passaram a abraçar a fé em Jesus Cristo, a fé cristã. O líder Estevão, além de diácono, tornou-se um grande líder na evangelização, um profeta corajoso, que denunciava a falsa fé e anunciava a Cristo como único Salvador e Senhor, como verdadeiro Messias, também confrontando a liderança judaica daquela cidade. Uma das maiores pregações registradas em Atos dos Apóstolos foi feita pelo diácono Estevão. Tornou-se o primeiro mártir da comunidade cristã de Jerusalém. Foi apedrejado, foi assassinado por anunciar a Cristo como único Salvador e Senhor. 2 daqueles 7 diáconos se tornaram grandes pregadores da palavra, com o dom da pregação e da evangelização. O diácono Estevão e o diácono Felipe foram além da diaconia, no trabalho também da evangelização. Portanto, meus irmãos e irmãs, diz o texto bíblico que assim a igreja crescia e os discípulos e as discípulas de Jesus aumentavam a cada dia, não apenas ouvintes da palavra, mas discípulos e discípulas do Senhor Jesus, pessoas que tinham a sua vida consagrada a Cristo e entenderam a boa nova da salvação. Vamos resumir esta mensagem com a letra C, sublinhando alguns propósitos tomados naquela igreja de Jerusalém. Primeiro, se alguém quer ocupar função de liderança na igreja, que tenha compromisso com Cristo, como seu Senhor e seu Salvador. É a Cristo que servimos e não a nós mesmos. Segundo, que tenha um coração marcado pela compaixão. Compaixão com as viúvas, os doentes, os órfãos, os pobres, os estrangeiros. Aquelas classes tão caras para a tarefa de cuidado do povo de Deus ao longo da história e que continuam valendo para o povo de Deus no Novo Testamento, o povo de Cristo. Segundo, tomar consciência das necessidades das pessoas que estão ao nosso redor. Não bastava o trabalho da evangelização, se não fosse acompanhado do trabalho da diaconia, do cuidado para com as pessoas doentes. Esse tempo de pandemia, 7 meses de pandemia, continuamos visitando os doentes, continuamos entrando nos hospitais, entramos até mesmo dentro de hospitais onde pessoas estavam em tratamento de pneumonia, ou pessoas doentes nas suas casas, atendendo o culto de velório e sepultamento em capelas mortuárias, justamente para estar junto às pessoas na hora em que mais precisam de apoio espiritual e também apoio emocional. A convocação para a comunidade em assembleia tomar pé do problema e buscar uma solução também está nesse contexto de Atos dos Apóstolos. O conselho dos irmãos, conselho dos 12 apóstolos, conselho da liderança espiritual, conselho das pessoas que têm maturidade, foi levado em conta na tomada da decisão da liderança dos apóstolos, que partilharam da sua liderança com agora a equipe dos diáconos. Compartilharam decisões, ministério compartilhado. Temos sempre ouvido e refletido sobre isso em reuniões de pastores, em cursos de formação de liderança, que o modelo bíblico de liderança na igreja é o modelo de liderança compartilhada. Assim aconteceu
em Atos dos Apóstolos. E também o ministério compartilhado, pastores, missionários, diáconos, catequistas, lideranças leigas, líderes de presbitérios são chamados a exercer uma liderança compartilhada. O pastor não decide sozinho na igreja. A diretoria, o presbitério, não decide sozinhos na igreja. A responsabilidade maior é de tomar decisões compartilhadas, debaixo da oração e em coerência com a orientação da palavra de Deus. A palavra do Senhor também fala do caráter, de que pessoas que nós elegemos para ser líderes, isso vale para a liderança das nossas cidades, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, vereadoras, escolhemos pessoas com caráter, pessoas que temem a Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Quem não teme a Deus vai buscar sabedoria onde? Apenas sabedoria humana, intelectual, racionalista? Portanto, a consagração, a busca da direção de Deus é fundamental para o exercício de uma liderança que represente os valores cristãos e que lute pelos valores cristãos. Aqui fala em dons, em carismas. O Espírito Santo dá dons, dá carismas para o bom exercício da nossa liderança. Aqui fala em competência, sabedoria, maturidade, consagração, oração, bênção, imposição de mãos para as lideranças que assumem a sua missão, orar pelas lideranças da igreja, orar pelos líderes dos ministérios, orar pelos que estão à frente da ação social, da evangelização, dos ensinos dos pequenos grupos de 10, de 50, de 100. Portanto, este é o modelo que é compartilhado aqui. Há poucos dias, estava no supermercado, esperando a minha vez para chegar no caixa, e ouvi a jovem que atendia no caixa dizer para um senhor de mais idade: este ano não vou votar em ninguém, porque a classe política está totalmente desacreditada. Portanto, este ano não vou votar em ninguém. Fiquei pensando na fala daquela jovem, alguém tão jovem, já tão desacreditada das lideranças políticas do seu país e da sua cidade. Quem não vota em ninguém poderá estar favorecendo justamente os piores candidatos, aqueles que vão comprar os votos. Portanto, que Deus te dê sabedoria para fazer bom uso do teu voto, escolhendo dentre os tantos candidatos aqueles que poderiam trabalhar por uma cidade, uma sociedade melhor. Não façamos da generalização de que todos os candidatos ou políticos são corruptos para nos omitir da responsabilidade que nós temos, ou de tentar escolher os melhores, ou depois ter que sofrer as consequências de conviver com os piores. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e Pai, a iluminação da palavra do Senhor e do seu Espírito Santo nos dê muita sabedoria nesses próximos 30 e poucos dias, também no ouvir, observar quem são as pessoas de caráter, de responsabilidade, honestidade, com comprometimento de trabalhar pelo bem comum, não apenas de trabalhar em favor do seu próprio interesse. Oremos. Obrigado, Deus e Pai, pela Tua palavra que nos apresenta o modelo de liderança assumido por Teu servo Moisés, junto àquela grande nação, aquele povo. Obrigado também, Senhor, pelo agir do Teu Espírito Santo na mente e no coração dos apóstolos, no escolher as lideranças para coordenar o trabalho de diaconia na igreja. Que possamos também nós nos inspirar, também no compromisso, no abraçar também sempre mais o trabalho de diaconia em nossas igrejas. Que a Tua palavra, ó Deus, cresça na mente e no coração das pessoas, que as pessoas Te reconheçam, a Ti, Jesus Cristo, como Filho de Deus, Salvador e Senhor, e busquem em primeiro lugar o Teu reino, a Tua justiça, o compromisso de trabalhar, de servir aqueles que estão ao nosso redor. Que sejamos nós diáconos corajosos, que se dispõem a anunciar a Tua palavra de salvação, como também a testemunhar com atitudes o amor e o cuidado junto àqueles que mais sofrem em nossa sociedade. Tem misericórdia, Senhor, das viúvas, dos órfãos, das pessoas enfermas nas casas, nos hospitais.
Abençoa o trabalho daqueles que são cuidadores na área da saúde, Senhor. Renova a saúde, a proteção, o ânimo deles nesse trabalho, tão árduo também nesse ano de pandemia. E assim pedimos, Senhor, que cada vez mais a missão da Tua igreja abrace com a mesma intensidade o compromisso da evangelização, da edificação na fé através dos grupos e ministérios, como também o ministério da diaconia, o serviço do amor cristão. Dá sabedoria, Senhor, à população de nossas cidades e do nosso país, para que venham escolher pessoas comprometidas com a justiça, comprometidas em liderar com integridade, assim como é do Teu propósito, Senhor. Assim oramos em Teu nome, Jesus Cristo, e pedimos a Tua bênção sobre todas as nossas famílias, com a Tua proteção, o Teu cuidado, o discernimento que vem de Ti, também na tomada de cada uma de nossas decisões. Assim oramos e intercedemos também pelo nosso país. Tem misericórdia do nosso país, Senhor, e dá com que possamos cada vez mais ser uma nação que busca a Ti como único e verdadeiro Deus e que segue os Teus caminhos. Assim oramos em Teu nome, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E tudo colocamos na oração que Tu, Jesus, nos ensinou, que podemos orar também em nossas casas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos das nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, venha sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua vida, tua família, e permaneça contigo agora e sempre. Amém. Por último, queremos compartilhar do hino Quem quer cantar do amor não poderá calar da cruz. Quem quer cantar do amor não poderá calar da cruz, do Inário da Igreja, número 588. Que a paz de Cristo esteja com todos nós. Amém. Não poderá calar da cruz, quero por gratidão dobrar-me diante de Jesus, pois pertencer à cruz é sobre si tomá-la e não se envergonhar de aqui testemunhá-la. Quem quer cantar do amor não poderá calar da cruz. Jesus morreu por mim e agora eu lhe pertenço, sim. E mesmo que o mundo por isso me despreze, eu falo de Jesus e que seu fardo é leve. Quem quer falar do amor não poderá calar da cruz, seguindo os passos seus. Eu testemunho o amor de Deus, que o meu falar e a vida em harmonia estejam, que todos o amor na minha vida vejam. Irmãos e irmãs, algumas pessoas me perguntaram também depois no WhatsApp, ainda hoje perguntaram, dos livros que foram sugeridos para o tema liderança. Então, para o tema liderança, numa visão cristã, sugiro o livro do Christian Schwartz, coordenador lá do Instituto de Pesquisa sobre Desenvolvimento Natural de Igreja, As Três Cores da Liderança,
que é publicado pela editora Esperança, em Curitiba. É um livro muito amplo, se baseia em muitas pesquisas em mais de 1.000 igrejas espalhadas pelo mundo e que tem contribuído muito na formação da liderança, na visão de missão, na capacitação de lideranças para os ministérios da igreja. Um livro secular, mas que tem inspiração também em valores cristãos. O mesmo autor do livro O Monge e o Executivo, que tem sido top de vendas, pelo menos nos últimos 10 anos. E no seguinte título, do mesmo autor, de James Hunter, Como se tornar um líder servidor. Então, como se tornar um líder servidor vai além, né, dos paradigmas antigos de liderança, né, empresarial, que muitas vezes dominaram o mercado de publicações, de cursos, de seminários sobre liderança. Então, ele se inspirou num retiro que ele foi participar com um monge. Na verdade, aquele monge, professor, mestre, é um ex-empresário de uma grande empresa que abandonou o mundo dos negócios e foi morar num mosteiro e tem dado cursos sobre liderança, inspirado também, principalmente em valores cristãos, o modelo de Jesus como líder servidor e o que podemos aprender deste modelo. E para o ambiente mais empresarial, profissional, também sugiro esse livro do John Maxwell, que é um palestrante muito reconhecido nos Estados Unidos, As 21 Indispensáveis Qualidades de um Líder. Então ele vai tematizar, né, vários aspectos do exercício da liderança, não só nas empresas, também nos relacionamentos, né, como caráter, carisma, comprometimento, comunicação, competência, coragem, também o saber ouvir, generosidade, foco, solução de problemas e outros tantos temas. Muito orientador esse livro, é um best-seller a nível mundial. Na época em que eu comprei esse livro já tinha 19 milhões de livros vendidos, este autor, e que dá palestra em vários países do mundo com o tema liderança. Então são 3 sugestões para quem se interessar em aprofundar essa temática, né? São 3 vertentes diferentes. Teria um outro também de um sacerdote católico, né, que a gente tem lido também já em outros momentos, mas eu vou mencionar esse outro título no outro momento, quando vamos falar sobre as tentações do líder, as tentações no exercício da liderança. A gente quer compartilhar, né, alguns princípios a partir das tentações de Jesus e as tentações da atualidade. Seria esse, então, um grande abraço a todos vocês, que Deus abençoe cada um, cada uma, ao longo desta semana, no seu testemunho também, de pessoa e de liderança cristã. Amém.